E começou-se a entender que atendimento educacional especializado é aquilo que se oferece na sala recurso. Isso, para mim, é um equívoco conceitual, porque atendimento educacional especializado, como o próprio nome diz, é um atendimento que tem que ser ao educando com todos os recursos necessários e estratégias para o seu aprendizado, e que isso tem que ser feito dentro de uma sala de aula, e não como uma estratégia apêndice de algo mais contraturno que ele recebe. Ou seja, o atendimento educacional especializado para uma pessoa que tem uma deficiência tem que estar incorporado num plano de aula do dia a dia. Não é uma coisa que ele vai 1 ou 2 vezes por semana em contraturno para poder suprir suas necessidades. Então, para mim, esse decreto, quando os pedagogos brasileiros assumirem o debate da educação inclusiva, isso vai ser questionado, porque foi só uma estratégia política, mas não é uma estratégia pedagógica, educacional, que nós deveríamos incorporar. E isso é uma primeira reflexão que eu quero dizer para vocês. Sala recurso é uma coisa, no meu entendimento, atendimento educacional especializado é muito mais amplo do que isso, e que todos que fazem educação têm que estar imbuídos desse propósito de fazer esse atendimento especializado. Ou seja, senão nós caímos na seguinte armadilha: a isso eu não estou dando conta na minha sala de aula, a sala recurso vai dar conta. E ainda prevê que esta sala recurso pode ser até em outro local que não seja a escola. Pode ser lá na PAI, por exemplo. Eu sou totalmente contrário a isso. Ou eu assumo o aluno e faço uma proposta integral para ele na escola que eu estou, a proposta educacional, ou se eu começar a dividir a responsabilidade, isso eu faço, mas o outro vai ser feito lá, na prática, esses professores não se encontram. Não tem nem tempo de se encontrar. Como é que eles vão fazer uma proposta que possam ter uma inter-relação do que se faz cá com o que se faz lá? Estratégias pedagógicas se resolvem dia a dia. É diante do desafio. Eu estou falando dentro da universidade. Estou errado? Um professor, diante dos seus alunos, é que vê o desafio, ele tem que buscar suas estratégias. Então, os professores que trabalham com aquele aluno, eles precisam ter uma relação estreita, constante e permanente para suprir a necessidade desses indivíduos, né? Então, a gente tem que estar amadurecendo muito o que é esse algo a mais que nós estamos oferecendo, para ver se, de fato, ele vai contribuir com a vida acadêmica desse indivíduo. E aí eu gostaria de fazer algumas colocações. Sala recurso, no meu entendimento, para cego, surdo, paralisado cerebral, sem deficiência intelectual, é extremamente importante, e ela muitas vezes supre as necessidades desse indivíduo. Se um cego vai para uma sala recurso para um treinamento em mobilidade, para domínio do braille, para conhecimento mais específico de todos os instrumentos que estão à sua disposição, que facilitam o processo de comunicação, perfeito. Pode ser contraturno, pode ser até em outro lugar, porque tem um objetivo claro, definido. Mesma coisa, um paralisado cerebral, sem comprometimento cognitivo, que vai precisar da sala recurso para poder desenvolver modalidades diferentes de comunicação alternativa, que facilite o seu processo de aprendizagem, extremamente viável. Agora, eu fico me perguntando, o que é uma sala recurso, por exemplo, para deficiente intelectual? Eu não vejo muito porquê de uma sala recurso para deficiente intelectual. E eu quero até que me provem o contrário.
Aí, muitas vezes, dentro do que a gente lê, fala que a sala recurso para deficiente intelectual é para se trabalhar metacognição. Eu duvido que os educadores nossos das escolas saibam o que é metacognição. Sabe, gente? Pois bem, a gente teve que aprender o que é. Né? Agora, quando a gente vai nos autores para poder ver o que é metacognição para o deficiente intelectual, aí que a porca torce o rabo, porque ninguém responde o que é metacognição para o deficiente intelectual. Porque metacognição é você ter a consciência do que sabe. E um dos maiores dificultadores de quem tem um comprometimento cognitivo é justamente ter consciência do seu conhecimento. Aí que está o estrangulamento, justamente, da pessoa com deficiência intelectual. É ele ter a consciência do conhecimento para colocá-lo na vida prática. Né? E as salas recursos, por mais que a gente divulgue que não é sala reforço, por os nossos educadores não entenderem muito bem esses conceitos de metacognição, ele reproduz na prática, em muito, o processo de sala reforço, sim. E o próprio professor de sala de aula, ele espera que o professor de sala recurso supra para ele algumas deficiências daquilo que não conseguiu vencer em termos de conteúdo dentro da sala de aula. E quando eu coloco isso, né, eu vejo que a Ana Regina está até incomodada ali com a minha fala. Porque por mais que você apregoa conceitualmente que não é isso para ser feito, nós estamos esquecendo da nossa formação. A formação, a prática, o dia a dia, você acaba incorporando, né, uma prática mais imediatista, para atender um vencimento de um conteúdo, né, e dizer que a sala recurso, de fato, ela consegue absorver essa concepção que nós queremos nos dias de hoje, é um desafio a ser vencido. Tomara que um dia os educadores, né, inclusive que estão na sala de recurso, consigam, de fato, suprir isso dentro dessa concepção. Não é o que a gente vê no dia a dia, lógico, com exceções. Porque exceções de educadores tem em todo lugar. Nós temos educadores que já fazem educação inclusiva desde a década de 30, quando na zona rural tinha as salas multisseriadas, onde um professor trabalhava com os meninos em vários níveis e ele dava conta. Esse era o inclusivista por excelência. Né? Em qualquer estabelecimento de ensino, nós encontramos um educador que já incorpora esse olhar, essa visão, até por questão vocacional, já entende a educação dessa forma. Mas na prática cotidiana, né, é muito difícil a gente entender que o sistema consiga absorver isso, por tudo que eu falei anteriormente. Então, e esse desafio tem que ser colocado na mesa. Porque como eu me propus aqui não mais fazer só o discurso de guerra de defesa, e isto é um dos estrangulamentos para o percurso educacional, porque a minha defesa aqui é do direito da pessoa. Eu não estou fazendo a defesa aqui corporativa de fulano ou de ciclano, e nem estou dizendo que está errado fazer. Eu estou dizendo que como se faz, se a gente não estiver atento a isso, não vai dar em nada. Nós podemos ter uma década de avaliação que algumas coisas não avançaram e que a gente precisa rever. Então, isso é um ponto que nós precisamos, de fato, aprofundar cada vez mais. Por quê? O sistema é grande demais. São quantas escolas, professora Guiomar, em Minas? É escolas estaduais, só do Estado, fora as municipais, né? Então, você vê, isto ser incorporado
nas realidades as mais distintas, por exemplo, em Minas Gerais nós tivemos grandes avanços na educação, porque isso é números, a gente vê.